Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live sobre perdão no Aquece Perdoarte. Esse curso que vai acontecer de 20 a 21 de novembro em Campinas. E hoje vamos conversar com o Joviniano e com a Shirley, nossos queridos amigos aí também de Campinas. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente começa. Esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, a gente já começa. Só mais um instantinho, estamos esperando a Shirley e o Joviniano entrarem. Olá pessoal, estamos esperando o Joviniano e a Shirley entrarem para a gente começar. Aí, agora sim. Salve, querido! Oi, Oi, Joviniano, bom te ver. tudo bem? Tá me vendo Tô te vendo bem? bem, tô vendo umas plantinhas aí atrás. Sim, é, minha casa. Bom te ver, Bom, saudades. que bom, que bom. Vamos esperar um pouquinho mais a Shirley Legal. entrar, né? Tá legal. Vamos ver se ela já conseguiu. Tô enviando aqui convite para ela também. Só mais um instantinho aí, gente. Eu não tô conseguindo achar ela aqui. Oi, Mariângela, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Joviniano? Tô ouvindo bem. Eu Maravilha. esqueci de pegar minha aguinha. Quer ir É. lá pegar uma aguinha? A gente espera aqui. Ah, não, a gente Tá. que o Instagram ele acaba derrubando. Tem live que dá 1 hora e ele derruba, né? É, Então é melhor a gente aproveitar o tempo e falando. Será que ela tá com dificuldade de entrar? vamos começando aqui a conversar. Ela já tem lá nossos links. Aí quando ela entrar, a gente convida ela. Tá certo. Então eu queria apresentar o Joviniano, é um grande amigo aí, terapeuta de. Ah, entrou. Vamos Ah, incluí-la. achei. Vamos incluí-la. Aí. Esperamos que agora estejamos com o time completo. Shirley. Ê! Chegou. Salve! Bom te ver. Bom ver vocês dois. Que bom, gente. Tá ouvindo bem, Shirley? Vou conectar. Não, tá Bluetooth. Tô ouvindo bem, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Um pouco Sim. baixinho, mas estamos ouvindo bem. Deixa eu ver, fala aí alguma coisa. Oi, oi. Olá. Olá. Shirley? Chile. Você congelou? Congelou. Chile. Eu acho que ela pode ser, Deu uma Chile, paradinha. se você, se seu Wi-Fi não tá cortando, talvez você coloca nos dados.
E às vezes nos dados você garante uma melhor transmissão. Desliga o Wi-Fi. É, Agora acho que tá melhor. Bom, então eu queria apresentar os ok. dois convidados aqui hoje. O Joviniano é um grande amigo também. A gente já participamos de cursos de Playfulness, já conheci um pouco do trabalho dele. Ele tem várias formações, inclusive TRE, que é uma que eu também tenho. E um ser incrível, vocês vão ver. E eu nem sei todas as formações que ele tem, mas é um monte. E, e a Shirley é uma pessoa maravilhosa também, da mesma cidade, de Campinas. Ela está há muitos anos como uma das organizadoras da Maratona do Abraço no Brasil, do Amor em Movimento. E hoje nós vamos falar sobre o movimento do perdão dentro de nós e no planeta. Então, uma boa noite, obrigado. A Shirley caiu. Vamos tocar que ela vai voltar. A filha caiu. E eu queria começar te perguntando, Joviniano, como é que você sente nos teus pacientes e na tua vida pessoal essa energia das mágoas, das culpas? É algo que... Porque se a gente fala de perdão, primeiro a gente tem que falar de mágoa e de culpa, né? Você acha que isso é frequente? É um tema que você lida bastante? Como é que é isso para você? Uma boa noite. Boa noite, bem. Fabiana, eu gostaria de te agradecer a oportunidade de compartilhar. Agradecer também a Sheila, eu acho que ela em algum momento retorna, né? E, e é um tema assim, né? É um tema que raramente eu falo do perdão, é interessante, né? Que raramente se eu tenho um momento de falar sobre o perdão, porque é isso que você acabou de dizer. Para mim, o perdão, ele é um derivado, né? Ele é um derivado da compreensão de algumas coisas, de liberação de algumas emoções que estão atrapalhando o perdão, né? E aí, achei interessante se você fazer esse trabalho do perdão. Bem, primeiro eu quero agradecer aqui, né, que vai ficar gravado, você vai se gravar, né? Agradecer o Fabiano, a disponibilidade dele ter vindo a Campinas, né? Eu acho que foi em 2017, 18, Por aí. eu não lembro. Né, que você veio fazer os jogos cooperativos do Playfulness, que foi muito importante no meu trabalho do doutorado. Você lembra que você foi para a Unicamp, meu orientador gostou muito de você, e você fez o trabalho também com o grupo, e uma das meninas era orientandas também desse grupo. Basicamente, esse grupo de pesquisa, todo mundo fez seu trabalho e todo mundo gostou muito do seu trabalho. E em seguida a gente fez o abraço, tudo bem? E a organização do Playfulness. Foi muito rico, eu usei muito, Fabiano. E foi muito legal ver como que você usa na prática os jogos para atores e não atores, e que você tem um jeito seu de trabalhar. Você trabalha, né? Eu sou analista bioenergético, terapeuta haitiano, vai fazer 14 anos, né, que eu estou nessa jornada. E como você faz a curva orgástica, que o Reich fala, né, que você chama de curva de energia, e você prepara a sua aula na curva de energia, e achei muito legal. Falei, nossa, será que o Fabiano estudou Reich, o Lowen e tudo isso? E aí você tem muita intuição, e você usa bastante a intuição no seu trabalho. Eu acho que dizendo para as pessoas assim, da gratidão, que é da sua disponibilidade de ter vindo naquela época, e isso me motivou a estar aqui para fazer essa rede, né, do seu retorno aqui para Campinas, no espaço da Ana Gili, que é uma grande amiga, de mais de 10 anos também, que são pessoas muito queridas. E é isso, agradeço a sua disponibilidade de ser você e de contribuir com o mundo. Bom, Sheila, agora você voltou nos Shirley, dados. tá ouvindo bem, Shirley? Shirley, né? Sim, eu tava. Shirley, venha! Sheila, tá ouvindo bem? Tudo Tá meio baixinho. baixinho. O meu tá baixo? Não sei se você tá com fone de ouvido. Tem fone de ouvido com fio, assim, que ele funciona melhor. Não, eu tô com fio, ó. Ah, Tô tá. com fio. Agora melhorou. De repente mais perto da boca. Vou colocar pertinho. Isso, agora tá bom. Bom, Uma oi, boa noite. Fabiano. Oi, Jovi. Oi pra todo mundo. Bom, desculpa aí entrar e sair, probleminha técnico. Aí a gente vai na alternativa, né? Consegui pegar aí um pedacinho final do Jovi falando. Lindamente, Jovi, nada menos do que Jovi, né? E eu tô assim muito feliz de poder participar desse momento, realmente falar sobre o perdoar-te, mas a minha praia é mais o abraço, né?
Eu, assim, do amor em movimento, a minha pegada é a Maratona do Abraço, e estou muito feliz do Fabiano ter me colocado nesse momento, né, do retorno do workshop, de ele ter escolhido Campinas, da energia tê-lo trazido novamente aí para Campinas. Então, vamos conversar sobre perdão, o movimento do perdão, o No que a gente planeta e pode, dentro de nós. isso, para a gente, para o outro, para o planeta e para muito mais. A gente nem sabe, a gente às vezes pode nem conseguir dimensionar o alcance, porque a gente começa o movimento e não sabe, não precisa saber, né? Não precisa ter a clareza exata de onde vai dar, mas certeza que vai ser contribuição. E eu lembro que numa live que o Fabiano fez antes, né, com uma outra moça, ele falou que é para quem escolher. Eu amei aquela frase, né? O perdão não é a gente não tem que colocar o perdão como um sentimento, mas uma ação. E a ação começa da gente, né? Porque tem o perdão da gente, o perdão para situações, o perdão para o outro, o perdão para o que foi, até porque a gente nem sabe o que foi, lança perdão e deixa movimentar, liberar. Aí eu fiquei pensando nesse momento da gente os três juntos, falando sobre isso, para quem estiver aí nos assistindo, nos ouvindo, eu imaginei assim, que quando a gente escolhe adentrar a energia do perdão, é um mergulho em águas límpidas, sabe? Porque a gente vai sair do outro jeito, no outro lado, né? Limpo. Pode ser não de tudo, mas de uma boa parcela, porque é um movimento. E a gente, o Jovi e eu somos de Axis, e o Jovi é uma figura que eu tenho na memória grandemente como uma pessoa de Axis em Campinas. Foi a primeira pessoa que eu conversei, falei, até correu minhas barras a primeira vez na vida foi o Jovi. E esse movimento, né, essa oportunidade, essa escolha, porque pode ser uma escolha, uma oportunidade e ser contribuição para quem realmente escolher, né? E o Perdoarte está encaixado no destino da cidade de Campinas, uma oportunidade linda aí. Que legal. Eu acho esse tema muito fascinante. Queria que a gente começasse a adentrar no campo desse tema, mas antes de a gente entrar no campo desse tema, entender um pouquinho o que é o perdão, assim, no meu sentir, no meu pensar, assim, ele tem muito a ver com liberação, né? Então, é como se a gente comparasse essas mágoas, essas culpas, como uma mochila cheia de pedras, e perdão é um processo de se liberar dessas pedras e caminhar mais leve. Acho uma boa forma de definir. Então, perdoar não é esquecer, não é concordar com o fato, não é ir lá e pedir desculpa ou pedir me desculpe, não é nada externo, é uma transformação de um sentir que antes era muito pesado em relação a um fato, pessoa, situação, e que agora é leve. Então é uma transformação de sentimento. Ela pode acontecer pela barra de Axis, ela pode acontecer pelo EFT, pelo TRE, pode acontecer de várias formas. Não é só no perdoar que a pessoa perdoa, ou só de um determinado jeito, ou só fazendo oponopono. Perdoar tem a ver com leveza, tornar-se leve em relação a um fato, situação ou pessoa, né? E o que me motivou muito a trabalhar com isso foi um sentimento em relação ao meu pai, de muita mágoa, de muita dor, muito peso. E aquilo me incomodou muito e eu sentia muita raiva. E em algum momento eu percebi que estava me fazendo mal para mim. E aí eu comecei a me interessar profundamente pelo perdão. E isso virou o Perdoarte. Mas o meu pai foi o grande propulsor inicial disso. Eu preciso buscar uma solução. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver tudo que eu podia disso, né? E vi que ele é muito abordado nas religiões, de uma forma talvez um pouco dentro de uma doutrina. Eu sentia falta do perdão na academia, nas universidades, de uma abordagem mais psicológica, assim. E aí eu encontrei o Fred Luskin, que é um pesquisador da Universidade de Stanford,
que ele fala do perdão dentro da universidade. Então achei muito legal essa abordagem, que não é na igreja católica, na igreja evangélica, ou no espiritismo e tal, é dentro da academia. Então achei muito rico isso. Então, a partir dessa vivência com meu pai, o workshop foi se montando, surgindo lá no ano de 2015, e esse de Campinas vai ser a 13ª edição do curso. Então, eu queria Uau! perguntar para vocês, como é que é na vida de vocês? Vocês sentem esse desafio das mágoas incomodando vocês? Queria trazer um pouquinho esse tema para nós, assim. Bom, eu acho que aquilo que eu comecei a falar, né, que o perdão para mim, não é um foco do meu trabalho, sabe? No meu trabalho de psicoterapeuta, no meu trabalho com trabalhos integrativos, ele não é um foco, dizendo assim, né? O foco do meu trabalho é o perdão, ele é sempre uma consequência do que você falou, de uma liberação. Aí eu comecei a lembrar de coisas assim sessões que eu atendi e que a pessoa vinha, com o que você acabou de falar, Fabiana, ela vem com uma ideia de perdão muito religiosa, e aquilo fala assim, mas eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa. E a pessoa fica culpada de não conseguir perdoar. Então, tem uma coisa que eu acho que é legal, eu não anotei nada, então estou tentando dizer para não me perder. Primeiro, ixi, caiu de novo. Sim, tranquilo. Daqui a pouco ela volta. Bom, Braga na área. O que ela escreveu aqui? Chile, Braga na Não, área. deve ser uma pessoa que entrou aí, que ela deve... Bom, e aí, eu acho que se eu tentar localizar assim, né? Primeiro, eu acho que é interessante entrar. Vou perder o raciocínio, deixa eu voltar. Tá falando que não é um foco. Primeiro, não é um foco, é uma consequência. Então, eu acho que é interessante perceber que eu fui lembrando, conversando com você, eu falei, mas o que eu posso compartilhar, né? Eu tenho um trabalho ligado ao perdão, que é interessante também, né? Que eu quase não falo dele no meu Instagram, nem nada, porque é um trabalho espiritual, né? E às vezes é difícil divulgar trabalhos espirituais na internet. Mas que veio de uma tradição espiritual que chama Fraternidade Branca, e eu conheci esse trabalho em 2005. Na verdade, eu fui treinado nesse trabalho por uma professora muito querida, que é a Ana Aparecida Oliveira, Ana Caruna, e ela nunca esqueceu a minha sintonização. Ela falou que foi dia 27 de fevereiro de 2005. Quando eu esqueço, ela me lembra. Que ela falou que foi muito intenso de Magnified Healing. E em Magnified Healing, a gente trabalha com uma imagem de uma mãe, ou da deusa, como a Mãe Misericordiosa, a deusa da compaixão, que na China ela chama Kuan Yin, no Japão ela chama Kanon, no Tibete ela chama Tara, e no Brasil ela chegou como Nossa Senhora do Parto, né? Então cada cultura tem essa imagem da misericordiosa. E se você pegar os tarô das deusas, né? Eu tenho uma pesquisa aqui de uma norte-americana, Lidera Tarô, ela é muito bonita, mas ela é um fruto de um PhD. E aí ela fez todas as deusas, e ela fala, essa é a 100% misericordiosa, ela é completamente compassiva. Eu falo, nossa, como que é uma pessoa completamente compassiva? Como que é imaginar estar perto de uma pessoa assim? E aí eu me conecto muito com essa imagem. Então, pensando no meu repertório de imagens, né? Eu tenho uma pergunta muito interessante para a pessoa explorar a mitologia pessoal, que o meu orientador sempre fez. Ele fala, quando você não se suporta, o que te suporta? Quando você não se suporta, o que te suporta? E quais as imagens do seu repertório te dão amparo no momento de desamparo? E, de certa forma, essa imagem, para mim, é uma imagem de amparo, que é essa 100% compassiva, 100% misericordiosa, né? E é interessante pensar nessa imagem. A gente tem uma referência de mãe, né? Que às vezes a gente fala, você tem que perdoar a sua mãe, você tem que perdoar não sei quem. E aí a pessoa fala, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei, eu não aprendi isso, eu só aprendi a gritar, só aprendi a revidar. Porque às vezes falta uma referência. A gente aprende tudo, inclusive sentir. E aí essa imagem, ela é muito interessante quando a gente apresenta para as pessoas, olha, existe essa figura na mitologia chinesa, indiana, na mitologia indiana ela chama Mahakaruna, grande compaixão. Então,
Cada cultura tem essa figura. E a pessoa fala, nossa, é possível existir uma pessoa assim? E aquilo muda, né, a referência. E aí, outra coisa que eu lembrei, que de compartilhar, só para um pouco engraçado, eu sou mineiro, então tem muita história. Então é uma história bem curta, que eu estava atendendo uma moça com FT, ela veio para fazer o processo, falei, ok, mas vamos fazer um pouco de tapping, porque você está muito agitada. E eu comecei a falar, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, eu não sei se eu tenho coragem de contar, hoje aconteceu uma coisa muito chata. Então, eu só tô com dificuldade de perdoar. Eu falei, tá, que dificuldade de perdoar que você tem? Ela falou, Juliano, eu já fiz o Ho'oponopono, eu já rezei tudo que eu sabia, mas eu tô com muito ódio de uma pessoa, eu tô com muito ódio. Eu falei, de quem ela? Da minha melhor amiga. Eu descobri uma coisa horrorosa. Enfim, depois eu te conto. Aí ela contou outras coisas. Ela falou, mas eu tô com raiva do meu marido. A sessão era uma sessão de raiva, mas ela queria muito perdoar as pessoas, né? Uma pessoa do bem, assim, né? Eu falei, você pode me contar um pouquinho do que aconteceu? Ele falou, quando eu cheguei em casa, há uns dias atrás, meu marido falou que o sofá tinha tido um problema, que o sofá tinha quebrado. Eu fiquei bem chateada com aquilo e eu achei que ele deveria ter me contado como o sofá quebrou e eu fiquei chateada. E agora, você não sabe o que aconteceu. Eu cheguei em casa um pouco mais cedo, eu vi como o sofá quebrou. Ele estava transando com a minha melhor amiga. Eles quebraram o sofá transando. Eu tenho ódio da minha... E eu fiquei assim, ai, eu também tô com raiva dela. Vamos fazer isso junto. Eu tô com muita raiva. Essa filha da mãe, eu tô com raiva dela. Eu tô com raiva, eu tô com raiva. E a gente foi soltando aquela raiva. Depois ela, mas ele também escolheu, ele podia ter. Eu falei, então ele também. Depois que foi passando um pouco, eu falei, você está um pouco mais em paz com isso? Ela falou, eu estou bem mais em paz com essa história. Você consegue perdoar essa mulher agora? Não, mas você deseja que ela morra e suma do planeta? Ela falou, não, eu quero que ela siga a vida dela. É um É um passo. passo. Eu acho bem importante dizer, assim, que a gente está falando aqui de perdão. Eu, pelo menos, sinto que o perdão não é fácil, assim. O mais provável que aconteça, assim, dentro de uma pessoa não é perdoar, assim. Acho que é ficar magoado ou querer se vingar. Acho que isso é muito mais provável que aconteça, dado o campo psíquico do planeta. O campo psíquico do planeta está vibrando muito mais na energia da energia de guerra, porque perdão não tem nada a ver com guerra. Então é só a gente pensar o que no campo psíquico deste planeta que estamos agora em 2021, em outubro de 2021, está mais intenso, a energia da guerra ou a energia do perdão, né? E somos seres que o nosso campo psíquico individual é afetado pelo campo psíquico coletivo e vice-versa, né? Nós afetamos também o campo psíquico coletivo. Então não está muito frequente. Tu tem aí um Nelson Mandela, um Gandhi, seres assim, né? E vários seres de muita luminosidade, de muita consciência expandida, consciência amorosa expandida, mas você tem uma massa gigantesca de pessoas que estão vibrando na mágoa, na culpa, na vingança, né? Então, eu percebi muito com meu pai, assim, como foi forte quando eu comecei a perceber que o maior prejudicado era eu. E eu decidi começar o processo de perdão. Então, aquilo que a Shirley falou no início, se você não decide, se você não quer muito, não tem início. E não adianta falar que tem que perdoar. Eu não acredito nisso, que está escrito numa tábua de preceitos, mas você tem que perdoar. Eu acredito quando você realmente quer perdoar, sabe? De verdade. Não adianta eu arrastar aqui o fulano, o Beltrano. Vai, faz essa terapia aqui para você perdoar. Não adianta. Só funciona quando a pessoa realmente quer, quando ele realmente tem o querer, sabe? Então eu queria perguntar para vocês se vocês, na vida pessoal de vocês sentem assim alguma mágoa, algum processo que chamou atenção, alguma liberação que vocês querem que aconteça, ou que já aconteceu, ou que marcou em algum nível. Posso primeiro? Tá. Bom, tô me ouvindo bem, né? Porque Estamos te ouvindo bem. Tá. Na verdade, o movimento do perdão é todo um processo e não é um processo linear, pacífico, plano. Ele pode ter, sim, altos e baixos, idas e vindas. Você pode, sim, escolher
fazer o perdão, dar o perdão, navegar nessas águas tranquilas ou não, navegar nas águas do perdão, mas mesmo assim uma coisa ou outra pode te levar a deixar aquela sementinha crescendo daquele jeito, pode não dar atenção, pode esquecer, mas fica aquela coisa mal dissipada ali. E comigo, o que eu posso dizer para você? Eu sou mãe, meu filho tem 25 anos, sou mãe sozinha, né? Então eu tinha essa questão com o pai do meu filho. Eu tinha essa questão tão grande, tão forte, que eu não suportava ver casal, aquela figurinha bonitinha de casal com o filho, o pai, a mãezinha, o bebezinho. Eu não olhava, eu não encarava, eu limitava, assim, eu criava uma parede no olhar para não enxergar aquilo, porque era aquela parte que eu não tive. E isso mudou em 2015, quando eu sintonizei o Reiki, o nível 1 de Reiki. Foi uma mudança, assim, uma chave virada grandemente, tanto que o meu semblante mudou. Aí, pelo Reiki, eu escolhi tudo aquilo que eu ficava remoendo em relação ao que eu não tive, ao que me faltou, ao quanto foi difícil ou não estar ali sozinha com a perda disso ou daquilo, a dificuldade disso ou daquilo, eu escolhi mudar. Então, toda vez que vinha um pensamento que me levava para aquela zona escura, eu fazia luz, paz e amor, luz, paz e amor. E aí isso foi agregando outras técnicas. Então, Quase uma hoje fisioterapia, né, Shirley? Quase uma fisioterapia do pensar, né? Eu fazia, mas era uma escolha, né? Então, e isso foi em tudo. Então, o ponto de virada desse sentimento para mim foi a sintonização de Reiki, o nível 1. E as outras coisas que adviram, né? Então, o nível 2, depois a Axis, o Ho'oponopono, o EFT, que eu sei um pouquinho, faço pouco, mas eu sei um pouquinho, né? Então, mas é esse dia a dia, né? Não é algo assim que você faz, está feito, você vai construindo e você pode, sim, acontecer de aquilo voltar, você pode dar mais espaço ou não, dependendo de como você está. O Fabiano bem colocado, a questão de toda a situação psíquica do planeta, do local, não só do planeta. A gente está aqui, às vezes, uma situação com o vizinho me incomoda, que eu fecho assim o semblante, mas aí eu penso, não, vamos para outros lados, né? E é um exercício diário de escolha, de ir para um caminho. Adorei a leveza com que você trouxe ali na sua fala, a lembrança da palavra leveza. Vamos acrescentar aí facilidade, né, Javi? Como pode ser mais fácil, como pode ser mais divertido a gente passear aí nesse assunto que é o perdão e tudo que ele traz, tudo que ele pode trazer, mas também sem colocar nada definido, porque as pessoas podem estar em nível, né, diferentes de alcance, nível diferente de receber, mas o importante é começar. E comigo foi aquilo lá. Então, hoje eu lido bem melhor com essa situação, né? Não há nada perfeito, né? Não é, mas eu lido bem melhor. Aquilo foi realmente melhorado, não vou dizer nem curado, mas melhorou. Que interessante. Antes de passar a palavra para o Jovi, eu queria comentar que eu achei muito interessante se você falar que não é linear. Reverbera muito em mim isso, porque realmente, às vezes, são voltas de uma espiral ou camadas de uma cebola, sei lá. São metáforas que a gente pode dar, porque realmente, às vezes, o processo de um perdão importante pode ser o tempo de uma vida inteira, de uma existência aí, sei lá, 80, 90 anos que a gente passa aqui sobre a Terra. Às vezes a gente acha assim, não, é uma coisinha simples do pai do filho, né, dela. Mas às vezes pode ser uma coisa de muitas camadas, né? Tipo, um primeiro grosso do perdão, depois uma outra, até realmente chegar na neutralidade.
No meu estudo do perdão, eu sinto que uma etapa final do processo seria quando vocês não é esquecer, o perdão não é esquecer. Às vezes, na linguagem popular, as pessoas falam, esquecer, não é. Inclusive, não é bom esquecer, porque é pela lembrança que a gente amadurece, né? Pela lembrança, mas é lembrar daquela situação com leveza. Você vai lembrar com leveza, com neutralidade, não vai ser um peso lembrar daquilo. E aí pode até ter a cerejinha do bolo, que é a gratidão, que daí é um nível mais de você, inclusive, sentir gratidão, no caso da Shirley, o pai do filho dela, né? De ela sentir uma neutralidade e, quiçá, até gratidão algum dia, né? Então, achei bem interessante isso. Jovi, quer compartilhar algo? Se tem alguma... Bom, eu fiquei pensando aqui, né, na história da minha vida. Eu tive 2 momentos que eu achava que tinha acontecido como se fosse... eu conto isso agora, né? Eu desenvolvi esse trabalho da corposofia, do meu trabalho com adolescentes, através do meu corpo, da minha história, né? E aí eu conto para os alunos assim, quando eu comecei a fazer filosofia? Eu comecei a fazer filosofia com 4 anos de idade. Que eu tinha um pai, uma mãe, uma família normal, né, burguesa ali, aquele modelo de família monogâmica, heterossexual, e de repente, era domingo de manhã, a gente estava esperando o meu pai chegar, porque era uma família católica e ia para a missa. E não chega, ele ligou falando que ia chegar, e não chega, e atrasa, e não tinha WhatsApp, não tinha nada, essas coisas, assim, que alguém descobriu, né? De repente chega o policial na nossa casa, um policial de trânsito, e fala, olha, ele não vai mais chegar, ele morreu de repente, e num acidente de carro, na hora. Não teve assim, ele morreu depois, não, na hora ele morreu naquele acidente. E ali naquele momento, eu percebi a minha mãe, por isso que eu gosto tanto dessas mães fixas, né, com a Aninha, assim, porque a minha mãe naquele momento, ela ficou completamente desorganizada, porque ela tinha uma filha de 11, outra né, e uma criança de 4 anos de idade, e ela ficou completamente desorganizada ali, com todo o direito. Mas eu fiquei buscando um pai e olhando para uma mãe que estava também em desorganização. Então eu tinha tudo para ter um surto psicótico, ou porque de 0 até 4 anos você não tem linha do tempo formada. Você está numa sopa do inconsciente. E ali eu acho, por isso que a partir dali eu comecei a fazer filosofia, porque eu perguntava por que as pessoas morrem, por que elas nascem e para que a gente está aqui. Sabe, eu perguntava isso. E aí com 9 anos eu achei uma enciclopédia e achei maravilhoso, porque eu tinha um monte de resposta ali e os adultos não queriam me ouvir, ok. E aí foi aí que eu fiquei bem intelectualzinho, porque os adultos não suportavam a quantidade de perguntas que eu fazia, sabe? E o que eu pensei durante muitos anos? Eu faço análise há 20 anos. Quando eu fui para a primeira psicanalista, a sensação que eu tinha, eu falava assim, meu pai me deixou. Quando meu pai, eu não conseguia perdoar o meu pai dele ter morrido tão cedo, de deixar uma criança, deixar uma família daquele jeito. Por que ele fez isso e não sei o quê? E eu comecei a fazer terapia em 2000. E aí em 2000 e sei lá quando agora, né? 2000, muita prática, né? Acho que foi 2012. Eu tive um sonho, eu estava na formação de bioenergética, eu sonhei com a Odila, não sei se ela está me ouvindo aqui, porque a Odila é uma professora, uma mestra que eu tenho, né? E no sonho, a Odila falou, olha, eu consegui para você uma foto. E aí eu olhei, era uma foto do meu pai, e eu vi o olho do meu pai, que era o que eu buscava. Eu via naquela foto o olhar do meu pai, e eu senti um amor enorme. E numa regressão com uma colega aqui de Campinas, no transe, veio uma fala muito nítida dele para mim. Ele falou, eu não queria morrer. E eu não deixei vocês. Foi algo muito maior que aconteceu. Ali eu comecei a perdoar meu pai. Profundamente eu entendi que existia uma coisa maior que tinha acontecido e que ele não escolheu deixar aquela família. Era uma outra coisa que estava rolando, né? E aquilo foi fantástico. E com 14 anos, minha mãe casou de novo com um padrasto. E com 14 anos, está tudo na minha tese, gente. Meu doutorado, a primeira parte da tese é como cheguei na corposofia. É porque isso me levou para um lugar de pergunta que eu perguntava, ok,
Meu padrasto é uma pessoa legal, parece que é, mas de repente não era. E quando ele se separou da minha mãe, eu tinha 14 anos. A minha avó morreu, minha avó é minha grande referência, minha avó é uma benzedeira e parteira. Eu sou terapeuta por causa da minha avó. Né? Eu sempre quis ser como a minha avó. Né? E ela falava, mas você é muito novo para benzer, tá. Eu, avó, mas me ensina. Né? Mas tinha a lua, e pela lógica era minha irmã mais velha que pegaria isso, né? Não era eu. E aí eu ficava no colo da minha avó e tudo. Nessa época, meu padrasto foi embora, minha avó morreu, tudo na mesma época, né? E foi uma coisa muito triste, quando ele voltou para fazer a separação, o litígio da separação com a minha mãe, na época eu fiz um mapa astral com uma colega, ela falou, volta um homem do passado para fazer uma seda. Eu falei, porra, que homem é esse? Porque ele tinha ido embora uns 3 anos atrás, minha mãe, a gente ficou sem casa para morar, morando na casa da minha irmã, de favor, porque ele deu abandono de lá. Então tudo que a gente tinha de dinheiro, toda a grana, não existia, entendeu? É como se a pessoa, ele consertou todas as coisas e sumiu. Não dava mais notícias, não pagava aluguel, tá. Esse homem foi o mais difícil de perdoar. Porque depois dessa coisa do meu pai e tudo, o ano retrasado, ano passado, tinha camadas do meu processo de terapia que eu via que eu ainda ressentia. Eu falava, olha, e aí minha terapeuta, um beijo para ela, se ela estiver ouvindo aqui, Cláudia Câmara, um beijo, te amo. Ela falou, Juviniano, você é da filosofia, você não lembra o que o Nietzsche falou? Eu falei, o que o Nietzsche falou? Que pra gente não lembra de nada, né? Para os outros eu lembro super fácil. Exato. Ela falou, não, o ressentido é aquele que não sentiu. Se você está ressentindo porque você ainda não permitiu sentir tudo desse processo. E eu sentia medo de separação, eu sentia abandono, eu sentia muita raiva, né? E eu sentia também uma coisa do tipo, não dá mais para confiar nas pessoas. E outra coisa, que é um ganho secundário do perdão, que esse nem estava tão em mim, mas esse eu percebo muito nas pessoas. Quer dizer, se eu perdoo essa pessoa, olha, isso é um ganho secundário, que você pode achar que perdoou, mas fica o Gary Craig, que é quem criou o FT, ele chama isso de tailwinder. O tailwinder é um rabo, que você acha que resolveu e vem um rabo. Um rabo pode ser o tailwinder. Se eu perdoar, ele se safou. Exato. Se eu perdoar, é a justiça. ele se safou. É a noção de justiça, né? De justiça. E eu fui trabalhando isso, eu falei, pra que eu preciso de segurar isso? E aí, vai sentindo, entendeu? Por isso que eu gosto muito da terapia corporal, da bioenergética, que é esse lugar que você sente, e aí você poder sentir aquilo. Porque quando você se permite sentir, não tem mais sentido ressentir. Exato. Né? Exato. É muito interessante. Pelo que eu entendi do que você falou, foi ou está sendo mais desafiador o perdão do padrasto do que lá atrás do seu pai. Sim, meu pai, eu tive uma compreensão muito profunda dos processos da vida, que a vida e a morte fazem parte do mesmo cenário, né? Vida e morte compõem a paisagem, né? Fazem parte da mesma paisagem. Mas esse lugar de pensar, nossa, será que esse cara foi tão frio, assim, tão calculista, e fez isso tudo malvado, assim, será que esse cara aprontou, né, e tudo? Isso dá uma sensação de desconfiança na humanidade. Isso é horrível para a criança, né? Foi a época que eu fiquei muito isolado. Ficava muito isolado, né? Porque não dá para confiar nas pessoas, né? Sim. Eu fui ter amigos de volta, assim, eu fui confiar em umas 2 amigas. No final do ensino médio eu tive uma amiga. Mas eu não tinha muita confiança de conversar, porque se eu dou meu voto de confiança em você, você pode me trair. Você pode ir embora, você pode abandonar, você pode não cumprir a palavra, você pode várias coisas que eu projetava naquelas relações. Então, era melhor ficar sozinho. E aí, depois do ensino médio, uma amiga super querida, que era engraçadíssima, ela começou a quebrar esse gelo, né? Ela brincava, a gente brincava muito, né? Então, assim, essa coisa da brincadeira, do jogo, foi quebrando. Eu falei, não dá para voltar a confiar nas pessoas e ter amigos e ter essa rede de novo. Porque, Marca, eu acho que é interessante essa coisa duas coisas, né? Primeiro, sentir e depois perceber qual ganho secundário está por trás de segurar a mágoa. Eu não gosto muito, né, Fabiano, dessa visão das pessoas ficarem classificando as doenças dos outros, porque a gente não sabe o que cada singularidade é,
cada pessoa, na sua particularidade, na sua singularidade, produziu algo no seu corpo. Mas na biopatia do câncer, o Reich fala bastante de câncer, né? Mas ele não fala da mágoa, mas ele fala muito do ressentimento. É como que a couraça, esse corpo tenso, ele não permite sentir. E aí, essa célula que está aqui, ela fala uma linguagem e ela se comunica com todos os órgãos, né? E, de repente, ela começa a falar uma linguagem que não comunica com ninguém. Então, nesse sentido profundo, o câncer é uma falha de comunicação. É uma falha de comunicação entre os órgãos. Então, a gente poderia se comunicar melhor e os órgãos estão se comunicando melhor. Então, é pesquisar um pouco, ao invés de falar, não, essa pessoa está com câncer porque ela tem uma mágoa. Aí a pessoa, coitada, já está doente, ainda fica pensando, não, então a culpa é minha mesmo, eu que fiz esse câncer. Que pesado fazer isso com uma pessoa. Eu acho que é olhar assim, o que pode ser comunicado, o que não foi comunicado de maneira clara, quais são as redes de comunicação que podem ser feitas com clareza para que não tenha esse ruído e à medida em que essa comunicação ocorre, elas começam a pulsar, como se fosse o Reich fala da grande orquestra, da grande sinfonia cósmica, e que as tensões, esse ressentimento desafina, a gente fica desafinado, né? E para de comunicar com a grande música, com tudo que está acontecendo. E o perdão, acho que muitas vezes ele não vem, né, perdão no sentido de deixar ir. Né? Eu não consigo deixar ir essa pessoa, que eu tenho ganho em segurar essa pessoa. A pessoa nem lembra que você existe, mas você tem um tipo de ganho em segurar essa pessoa ali. Né? A palavra ganho é parecido com o que a gente falar assim, a zona de conforto, né? Que na verdade às vezes a zona de conforto ela é muito mais conhecida do que confortável, né? Ele pode ser até uma coisa super desconfortável, que é uma tentativa de algo que você não consegue de outro jeito. Eu vejo assim, sabe? Por exemplo, muitas pessoas usam a mágoa ou o ressentimento, ou a culpa, etc, para estabelecer limites. Então, ao invés, ela pensa assim, não, eu preciso segurar essa coisa tóxica aqui no meu estômago. Eu tive uma paciente que ela me usou uma figura de linguagem chamada pedra. Ela falou, tem uma pedra aqui no meu peito em relação ao meu pai por 30 anos. Ela usou a palavra pedra. Então, ela carrega essa pedra por algum motivo. Porque talvez ela ache que se ela liberar essa pedra, talvez o pai vai fazer mais mal para ela. Ou ela vai ter que voltar a conviver, ou etc. Então, o perdão não é ter que voltar a conviver com alguém. A pessoa pode nem estar mais aqui entre nós. Tem muito mais a ver com fazer a função desse ganho secundário que você chama de uma forma muito mais inteligente, né? E não usar o teu autointoxicação emocional para conseguir algo, né? E é muito estranho, porque na verdade às vezes é uma espécie de vingança esquizofrênica, porque você quer fazer que o outro pague e você se envenena emocionalmente, querendo que o outro pague, digamos assim, numa compreensão de que o universo é injusto. Porque na base disso tem assim, não, o universo não é inteligente. As pessoas não colhem o que plantam. Então, eu tenho que fazer a pessoa pagar, não vou deixar barato. Mais ou menos o que você falou antes, né? Não vou deixar barato pro fulano. Olha o que ele fez. Então, eu vou ficar magoado para ele pagar. Só que é muito estranho. Você tá carregando uma coisa tóxica dentro de você para fazer o outro pagar. É bem esquizofrênico isso, sabe? Então, eu digo que é um ganho, mas ao mesmo tempo, às vezes pode ser algo bem desconfortável, bem intoxicante, inclusive. Mas é visto como um ganho no sentido, isso é uma proteção, vou fazer o outro pagar, é uma vingança, entende? Porque a vingança não é totalmente gostosa. Se fosse, as pessoas ficariam super bem se vingando, né? Super saudáveis, assim, emocionalmente, né? Ela deve ter um gostinho ali de sangue escorrendo aqui, mas não é integralmente agradável, né? Porque a gente tem a consciência, nós temos algo humano, todo mundo tem essa consciência humana que a gente chama de quando bota a cabeça no travesseiro, né? Então, pode ter um prazer por um lado, um ganho, mas não é uma paz, né? E eu gosto muito de uma frase do Curso de Milagres que diz: a eficácia é medida da verdade. Eu gosto muito dessa frase, eu reflito muito sobre essa frase. E aí a gente pode pensar na culpa também, né? De eu me
me sacrificar por um comportamento que eu acho que não tá bom ou que não foi bom, mesmo eu não tendo a maturidade que eu Mas é tive. interessante essa. O que que você sente dessa frase? Eficácia é a medida da verdade? Tu conhece Curso em Milagres? Conheço o Optimal EFT, o Gary Craig, para desenvolver o Optimal EFT, ele desenvolveu a partir de Curso em Milagres. Eu entendo assim, ó, é a minha compreensão, posso estar enganado, mas é a minha compreensão, que é quase uma fisiologia. Se a gente pensar no corpo humano, e se eu pensar assim que o tipo de alimento que eu ingiro na boca, ele é uma questão moral ou fisiológica? Eu posso botar uma pedra, posso botar uma banana na minha boca. Não é uma questão moral ou ética, etc. E se a gente expandir e pensar no planeta Terra como um organismo, ou pensar no sistema solar como um organismo, ou na Via Láctea, ou no universo como um organismo, essas leis, como a mesma lei que diferencia botar uma banana como uma pedra, ela também existe no universo, se a gente expandisse esse raciocínio. Então, por que o amor funciona, o perdão, a leveza, todos os sentimentos que a gente chama de virtudes, né? Praticar algo que vai aliviar o sofrimento de alguém, porque é como se fosse fisiológico, entende? É mais ou menos isso a minha reflexão sobre esse tema. É o que alguns ambientes espirituais chamam de leis. Alguns ambientes por aí, espiritualistas ou religiosos, chamam de leis, né? Sabe o que eu achei interessante? Que é a eficácia, você pode repetir? A eficácia é a medida da verdade. Eu fico com uma coisa interessante, que assim, o que é verdadeiro para você é o que funciona para você. Se isso não funciona para você, não é verdadeiro. Eu acho que do ponto de vista funcional, né, acho que a gente está falando, eu pensei em duas coisas assim, né, pensando na dinâmica da criança. Você tem duas dinâmicas que acontecem muitas vezes nas crianças, que é trabalhando com esse assunto, né, eu dei essa oficina terça-feira, que é a coisa dos desejos incontroláveis, como que eu... E às vezes todo mundo trouxe para essa oficina muito doce, né? E aí uma pessoa trouxe um pudim, outra trouxe chocolate, e o Zoom ficou uma padaria, né? Mas o que aconteceu ali? Em muitos casos, a criança sente essa boquinha nervosa, que quer mastigar tudo, ela tem uma agressividade ali que não é bem-vinda. E é um jeito de conter essa agressividade, essa boca nervosa. E ficar mastigando tudo, e ficar engolindo às vezes muito tudo. E eu já vi muita história assim, né? E presenciei algumas, que você não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, e a criança recebe a dieta restritiva desde pequenininha. E aí, quando ela vai comer uma coisa muito gostosa, que é boa, sei lá, um bolo de chocolate, e ela não come um pedaço só, ela come o bolo inteiro para se vingar dos pais. E ela não percebe que ela que vai ter a dor de barriga, entende? Ela que vai ter dor de barriga, mas eu vou ver, eu já vi isso acontecer, e já escutei isso acontecer. Então, comer com essa raiva e projetar essa raiva, e ao invés de transformar essa raiva, é muito interessante. O que funciona, a verdade, tem muito a ver com o que funciona. A verdade é funcional. Isso. Olha que interessante, E né? é temporal também. Porque quando... Eu vou pegar um trecho do que você falou, assim, eu não consigo perdoar meu pai por ele ter morrido, né? E aí aquilo era o que você tentava funcionar antes de você perceber aquela regressão que você falou. Eu não queria morrer, a fala dele, né? Eu não queria morrer. Isso foi uma outra volta da espiral, uma oitava acima. Mas é o que tu estava tentando fazer funcionar antes com aquele mindset anterior. E aí vai vir um outro, talvez depois desse, mais universal ainda. E a gente vai indo para mindsets cada vez mais universais. Progressivamente mais universais, menos restritivos ou menos egoístas, talvez. Esses mindsets vão evoluindo por camadas, por ciclos, assim. Talvez a gente possa dizer que é funcional ali quando você tinha 10 anos. Aí depois, quando você tinha 20 anos, outra coisa era funcional. Aí quando você tinha 30, outra coisa era funcional. E assim vai indo. E até em outros níveis, em outras etapas dessa caminhada infinita. Então, eu acho que a gente vai aprendendo as leis assim.
por exemplo, a lei da gravidade. Não importa se eu acredito ou não. Eu vou soltar essa caneta aqui, ela vai cair, ó. Tipo, ela vai cair. Não precisa eu acreditar nisso ou achar que é moralmente superior ou inferior ela cair ou não. Ela simplesmente cai. E aí eu acho que existem sentimentos como amor, como perdão, e processos, né? Que a gente simplesmente vai percebendo quão mais funcionais eles são. Eu posso experimentar me vingar, ou eu posso experimentar guardar mágoa. Mas é o pacote completo, não é só aquele ganho secundário, é o pacote completo. E aí, qual é a funcionalidade de uma coisa, né? É que nem as tecnologias também que a gente inventa. Ah, o plástico. Ele resolve uma coisa, mas ele cria outro problema. É a mesma coisa nas soluções psicológicas que a gente arranja, né? Que a gente vai criando ao longo da vida. Ela parece resolver. Por isso que tantos ambientes espirituais e religiosos falam do amor, né? E é só uma palavra que a gente coloca para algo, mas parece um sentimento que muitos seres aí, os Budas, os Cristos e muitos seres que a gente pode citar, conseguiram compreender. Cara, isso parece que funciona e funciona no curto, no médio e no longo prazo. No curto, no médio e no longo prazo, né? Não é só uma solução de curto Mas só prazo. que a gente trabalhar com essa coisa da escolha, por exemplo, né? A escolha, ela está no nível racional, a escolha, né? E aí 90% das nossas ações não são racionais, elas são guiadas pelo inconsciente. Então, eu acho que esse trabalho no inconsciente, o trabalho da negatividade, ao invés de ficar, né, eu quero perdoar, eu te perdoo, eu sinto muito, legal, faça isso se você gosta. Mas se você não entrar na negatividade que é isso, e sentir o que foi ressentido, você pode ter um fake news de perdão e pode criar um ego espiritual, um ego espiritualizado, que é um tipo de narcisismo espiritual que as pessoas têm, né? Ah, eu sou espiritual, elevada, não sei o quê. Tem uma história que é tão legal da Aziza, eu vou contar essa história porque ela conta essa história em todo o curso. E ela foi minha professora de crânio sacral. E ela estava na Índia, né, na época do Osho, que é aquela coisa toda, vai para a Índia, tem o Osho, todo mundo, todas elas têm nomes espirituais, da Baraka, uma fofa, linda. Bom, e ela conta uma história muito interessante, que elas eram, né, vamos espiritualizar, e ela aprendeu o crânio sacral na Índia primeiro, né? Terminando uma sessão de meditação, ela falou para a amiga dela, falou assim, nossa, eu tô num momento tão maravilhoso assim, eu tô numa luz assim, sabe? Eu tô sentindo uma luz, eu tô muito bem, sabe? Assim, nossa, eu vi a luz assim, e aquele amor, eu tô sentindo muito amor por tudo. Aí a amiga dela falou, nossa, eu tô super feliz, eu tava só esperando você estar desse jeito pra te contar um negócio. Ela falou, pode contar. Ela falou, então, eu tô pegando seu namorado. Ela falou que caiu assim pro subsolo, né? Ela falou que queria matar ela, né? Então, talvez essa experiência toda, o amor, etc., que a pessoa está sentindo, não tem sustentação, não tem grounding, não está enraizado na realidade. Que na realidade ela está em contato com aquela raiva é muito mais saudável do que ela está imaginando um monte de luz que é da imaginação dela. E que aquilo não tem, aquela essência não veio para a existência, né? Então ela pode ter uma boa percepção de algo que é verdadeiro, mas ela não consegue trazer. Então esse trabalho da negatividade, de trabalhar... Ontem eu escutei isso, uma menina, ela falou, nossa, quando eu faço essas frases negativas, isso não é ruim? Eu falei, olha, eu raramente trabalho com frase positiva, porque quando você limpa o negativo, um positivo vem de você, e não que você escutou um script de fora, que você tem que fazer aquilo, ser legalzona, e ser boa com os outros, e ferrar sua vida, igual você estava ferrando. Né? Então, esse amor, e amor, né? O amor tem mais de 300 variações de definição. Né? Só em grego, o amor tem 3 palavras, eros, filia e ágape. Em português, a gente fala eu te amo para um monte de coisa. Então, o amor, eu acho que se a gente for perceber o amor incondicional, esses caras que eu fiquei, né? A Sheila falou deles, do Axis e tudo, o Dan fala uma coisa interessante, ele falou, se isso não for um conceito, porque todo conceito é datado. Por exemplo, amor para fulano de tal no século XIX é aquilo. Amor 5 séculos antes de Cristo é não sei o que lá. Toda vez que você define algo, você data e você fecha aquilo como uma conclusão e você para de perceber.
Você para de receber, porque você está numa definição. E numa definição se recebe muito pouco, se percebe muito pouco, porque eu estou colado no script do que deveria acontecer. E o dever ser corta o devir. O dever ser corta a potência do acontecimento. Né? Então, se eu estou no tenho que perdoar, eu saio do devir do perdão, eu saio do movimento. O movimento do perdão, ele não tem a ver com o conceito de perdão e de amor. Né? Ele tem a ver com... Aí o que eu acho que é interessante pensar? Em não ir para a história, né? Porque a história é o que define, data, etc. Ir para a geografia, né? E pensar o espaço. Então, como que eu posso acessar um espaço sem julgamento? Como que eu posso acessar um espaço de afeto, de importar-se com o outro? Como que eu posso acessar um espaço de possibilidades mais infinitas, mais possibilidades, um infinito potencial? Como que eu posso acessar isso como um espaço? Eu acho que nesse lugar, né, esse centro do coração, o chakra do coração, é muito importante. Né? Eu acho que o Hartman fez aquela descoberta fantástica. O coração tem, acho que, mais de 40 mil neurônios, tem um campo eletromagnético 5 mil vezes maior que o cérebro, e ele é um espaço. Então, acho que como que é trazer, né, o que você está falando, ou escutar uma pessoa, ou estar com alguém nesse espaço. Um espaço sem julgamento, um espaço de importar-se, um espaço de ser grato, um espaço de mais possibilidades, um espaço de mais inclusão. Como seria estar nesse espaço? Não uma definição Sim. temporal que pode me aprisionar. O fato original, assim, disso que te levou a ter uma mágoa ou uma culpa, ele é uma historinha que você repete há muitos anos. E é um jeito de contar essa história, né? Então, se dois jornalistas forem se referir ao mesmo fato, eles vão contar de jeitos diferentes. E muitas vezes a gente está muito viciado num jeito de contar essa história. Então, quando você mudou a história do eu não conseguia perdoar por ele ter morrido, e depois o sentimento profundo de eu não quis morrer, cara, isso mudou. Quer dizer, o fato lá original continua o mesmo, mas a história que você contou está completamente diferente. Isso é o ressignificar, que eu sinto que é o processo do perdão. Não é esquecer o fato original. Inclusive, não é bom esquecer. Então, gente que está assistindo aí, perdoar não é esquecer. Mas, muito mais, é contar uma nova história. Uma história mais atualizada, mais universal, mais ampla, né? Que inclui mais elementos. E não aquela historinha repetitiva, que às vezes é um looping na cabeça da gente, né? E não permite a poesia das milhões de possibilidades que tem de contar histórias sobre aquele fato original. Então, eu adorei essa frase também. O dever ser corta o dever. Que frase incrível. Essa frase minha, não é essa frase... eu fui pegando isso do Deleuze, né? Da filosofia da diferença, que é essa ideia de que tudo que é colocado nesse lugar dessa lógica que ou é isso, ou é aquilo, ou é isso, ou é aquilo, ou é certo, ou é errado, esse ou, ele corta o processo de inclusão. O que o Deleuze propõe, né? E ao quadrado. Então, eu posso sentir raiva e tristeza, e também posso sentir isso, e posso sentir aquilo, e incluir esses negócios todos, né? Incluir isso. E aí o dever ser, que é da filosofia transcendental, do Kant é o rei do dever, né? Então, se você tem que fazer isso, é uma regra universal, você deve proceder assim. Etc. Gente, isso é um bloqueio gigante no chakra cardíaco. Se você fala, você tem que perdoar fulana, já tranca, entendeu? Como que já não tem fluxo. Então, isso é uma frase que eu fui elaborando a partir dessa reflexão do devir e do acontecimento. O acontecimento não está preso. O acontecimento está. Eu estou falando com você agora e isso é o acontecimento. O acontecimento está. Quando eu estou dentro desse acontecimento, o movimento pode acontecer. O movimento ocorre dentro do acontecimento, né? E aí, se eu fico no dever, eu posso cortar o devir, cortar o movimento. Esse mindset do ou ele tá na base da polarização, né? E da gente. E que é uma coisa que está muito forte assim, no campo coletivo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Do planeta. E esse pensamento ele é mais. Como eu acho assim, como a natureza funciona, né?
E essa coisa binária, né, de ou. Ah, ou é isso, ou é isso. Tipo, é uma... Não, pode ser os dois. Pode ser os dois Sim, mas não, simultaneamente. essa galera que nasceu agora, esse pessoal que tá nascendo agora, são fantásticos, né? Então, eu trabalho com adolescente todo dia da minha vida, eu dou aula de filosofia, nas minhas manhãs. Aí ontem eu escutei uma coisa assim, falou, por que as coisas são tão binárias, né? Eles questionam, eu acho bárbaro. Eu falei, aí a gente foi falando, porque a gente foi pensar em superstição, preconceito, e como o preconceito pode gerar violência. Aí a gente falou do racismo. Semana passada eu fiz um trabalho muito legal, Fabiano, do racismo, com um texto de uma mulher feminista negra norte-americana, que é Audre Lorde. E a Audre Lorde tem um texto muito legal que eu recomendo todo mundo ler, que chama Os Usos da Raiva, né? Que naquela época, ainda, né? Os Estados Unidos é muito racista, eles tinham uma expressão que é mulher negra raivosa. Tinha uma expressão, sabe? Do tipo, não seja isso, mulher negra raivosa. Né? E aí ela chega num lugar, ela é convidada a falar e a pessoa fala para ela assim: você pode falar, mas não seja a mulher negra raivosa. Aí ela falou: parou. O que a minha raiva te incomoda? Aí ela fala dos usos da raiva. Né? Pensar a raiva como uma potência que foi cortada. Então, como dar fluxo para uma potência que foi negada? E pense então em uma mulher negra lésbica. Ela tinha acabado de se curar de um câncer quando ela escreve ela participa da conferência e escreve esse texto. E aí um menino perguntou, nos LGBTs, QIAP+, o I é de intersexual. Eu falei, intersexual. O que é intersexual? Intersexual é uma pessoa que nasceu, na minha época, chamava hermafrodita. Ela nasceu com 2 órgãos sexuais. Ele falou, eu falei, olha, eu conheço 2 pessoas assim. Eu fui compartilhar com eles, né? Um que tá aí no YouTube, ele é famoso e ele fala para todo mundo que ele nasceu com os 2 genitais, só que a mãe queria um filho homem. E então ela vai lá e retira tudo que é de órgão reprodutor feminino, só que ele nunca se viu como um menino. Ele sempre se viu como uma menina, e tem um nome também que pode ser. E eu tenho uma amiga, né, que ficou hospeda aqui na minha casa, que nasceu também com os 2 genitais. E aí a família optou por ela ser uma menina e tirou. Aí eles são ótimos, né? Ele falou, mas as pessoas não suportavam elas terem... não suportavam essas pessoas ter 2 genitais. Eu falei, olha, a nossa cultura é tão binária que não se suporta ver aquilo, tem que cortar, né, aquilo rápido. E aí a gente tem que pensar em questões biológicas, consequências biológicas, etc. E tudo que poderia ter naquele organismo. Mas ele já tem esse neurônio aí, sabe, do para me perguntar uma coisa do tipo essa. Eu falei, gente, eu não ia perguntar um negócio desse nessa idade, não. Eu era muito mais tapado. Eu acho que é parecido com aquilo que a gente falou do nível individual da tentativa, né? Talvez aconteça no nível social também, né? É uma tentativa social de funcionar binariamente. Então é o que em 2021 a nossa civilização terrestre está conseguindo para lidar com o planeta Terra, com a vida desse planeta, com a civilização, com a sociedade, etc, etc. Talvez em 3021, sei lá, em algum momento a gente evolua o nosso mindset. Se tiver planeta, se o relatório da ONU tiver certo, a gente tem 10 anos para mudar esse planeta. Exato, exato. Mas é a tentativa atual, assim, sabe? Predominante. É claro que você tem uma sociedade, você tem bilhões de indivíduos, então é como se fosse uma média, assim, né? Porque claro que você tem indivíduos que já estão vibrando em algo mais do e. Mas a média do planeta parece que está vibrando nesse ou. Então, enfim, é uma tentativa atual dessa média, assim. Medir todos os níveis de consciência, fazer um mínimo múltiplo comum, assim. Mas eu sinto assim que isso vai mudando temporalmente, né? E aí tem um momento que é uma tentativa mais ampla, mais universal, menos restritiva, assim. E eu acho que o perdão faz parte disso. E eu acho que cada pessoa que faz um processo de perdão completo, desde o máximo de reatividade, de odiar aquela pessoa e desejar que a pessoa se exploda, até todos os passos que passa pela compaixão, passa pela compreensão. Tem uma prática que a gente faz no workshop, Jove, que é escrever a biografia da pessoa. É muito legal. E se a pessoa escolhe, porque ela começa o workshop no sábado escolhendo alguém, pode ser ela mesma, ou o pai, a mãe, o ex-marido, etc. E tem um momento que ela escreve a biografia dessa pessoa. E acontece algo quando você escreve a biografia de alguém.
que você teoricamente estava com muito ódio, ou acontece uma alquimia no cardíaco, nesse espaço cheio de emanação eletromagnética que você falou. Quando você começa a escrever, você fica meia hora, uma hora escrevendo a biografia de alguém. Pensa esse padrasto que você falou. Pensa você ficar uma hora escrevendo a biografia dele. Fulano nasceu na cidade tal, estudou nas escolas tal, teve um pai assim, uma mãe assim, na infância ele sentiu isso, daí na pré-adolescência ele viveu isso, depois na adolescência ele... Cara, depois de uma hora, vai estar diferente o teu sentir em relação a esse cara. Né? Porque você ficou uma hora se dedicando a se debruçando sobre a vida desse cara até chegar ao comportamento que te gera sentimentos aí, né? Então, é muito interessante esse momento de escrever a biografia. Então, tudo isso vai criando possibilidades de ter um novo jeito de sentir aquela situação, aquele fato, aquela pessoa, etc. E essa transformação do sentir, para mim, é o perdão. É uma coisa que antes era muito pesada, muito dura, que coisa horrível, que pessoa horrível, até você ficar neutro. Porque enquanto você fica reativo, odiando aquela pessoa, sentindo muita mágoa, você está carregando ela e ela está meio te controlando para onde você vai. Não é livre isso. É uma super prisão. E parece que você seria idiota se você perdoasse, porque no senso comum é idiota quem perdoa. É bobo, é trouxa, né? Sim, é um lugar, assim, a gente tem quanto tempo ainda? Temos mais alguns minutos aí, tá tranquilo. Eu acho que é interessante isso que você está trazendo da cultura, né? Também, que é olhar para essa cultura e que alguém que pede ajuda numa cultura, vamos pensar na sociedade que a gente está vendo agora, que o Bicho Han chama sociedade do cansaço, sociedade do desempenho, que o burnout, a depressão aparecem como um grito do corpo que não descansa, que não tem o que a gente chama no TRE, né, autorregulação, homeostase, não tem esse encontro profundo consigo mesmo que o sistema pode regular. Mas uma sociedade que você não pode descansar, que o ideal é aquele cara que faz, que é o bem-sucedido, que é o fodão, que é o cara, e especialmente meninos, né, Fabiano? Nessa pesquisa do doutorado, tem o capítulo que eu apresentei, principal, foi sobre o suicídio, que eu peguei o mito do Sísifo, do Camus, e trouxe para o diafragma, para essa força que a gente segura, né? E às vezes, muitas vezes, ganhar um cabo de guerra é ceder. Muitas vezes, ganhar um cabo de guerra é deixar ir, né? Você ganha o cabo de guerra quando você deixa ir. Mas, o que eu percebi? Eu fiz essa pergunta para os adolescentes que têm a média de 15 a 17 anos. Por que no suicídio de jovens, 25% a mais são meninos? E aí é legal ouvir os meninos responderem, né? Porque é muito difícil ser um menino. Ser o cara que fode todas, que é o cara que vai dar certo na vida, que vai ganhar muito dinheiro, que é não sei o que lá, É muito pesado. E aí tem um menino que você nunca imaginaria que ele escrevesse, ele escreveu assim, e às vezes morrer parece ser uma opção. Nossa, que pesado. Porque é mais fácil essa desistência do que pedir ajuda. Porque quando eu peço ajuda para você, parece que eu admito que eu fracassei, ou que eu não consegui dar conta, ou entro em contato com vulnerabilidade. Porque eu acho que é ressignificar um pouco vulnerabilidade como força, estar em contato com as suas emoções como força, né? Eu acho que tudo que é uma frase que está bem clichê, né? A masculinidade tóxica, não sei o que lá, eu estou meio cansado disso. Mas esse lugar, eu falo disso, mas esse lugar de um masculino que não entra em contato com a vulnerabilidade, que ele acredita que entrar em contato com isso é estar menos, é fracassar, é ser menos, é não ter, né? Eu não tive aquilo, por isso que eu entrei em contato com isso. E aí, se você trazendo a coisa da biografia, eu fui nesse processo de sentir essa história, eu fui pensando nisso desse padrasto, né? Eu fui lembrando, assim, do pai dele, eu adorava o pai dele, que era tipo o meu avô, né? Gostava muito, era um homem sábio, né? Mas a mãe dele só gritava. Aí eu fiquei pensando, nossa, porque essa mulher só grita, ela podia falar mais baixo com esses filhos. Mas aí eu fui entendendo, eu falei, por que esse cara grita? Ele aprendeu a gritar com a mãe dele. Ele não tinha muito outra referência, não tinha alguém ali, uma mãe calma,
que desse contorno para aquela criança aprender de outra forma. E é assim que essas pessoas vão cuidar das crianças. É assim que elas vão chamar as crianças. Eu faço um trabalho interessante, que também, né, eu cito todas as fontes, né, que é bem da antroposofia, do Rudolf Steiner, né, que é quando você chama a criança. A criança está muito maluquete, blá, 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 aí você fala, Fabiano, Fabiano, em volta, né? Então, assim, como que é cantar o nosso nome, né? Como que é entrar assim, no acorde do nosso nome para acalmar? Porque às vezes essa criança, ela só recebeu o grito o tempo todo e ela vai ser um pai que vai gritar. Porque ela grita com a própria criança. Ela grita com a própria criança, né? Eu queria falar uma coisa antes que eu tinha esquecido quando você falou da fake news do perdão. Achei muito legal esse termo também. Ó, vou cobrar direito autoral, é, ou fake perdão. Porque fake perdão. quando a gente entra naquela coisa aquela coisa da autoajuda, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. E às vezes parece que você pode pegar um monte de fruta podre e botar um celofane por fora, né? Mas, é isso. E aí tem o celofane, que ele é todo bonito, brilhoso, mas dentro tem fruta podre. Então, realmente, essa coisa podre lá dentro, na verdade, ela tá podre porque talvez ela não tá sendo aceita ou tá sendo vista como algo que tem que sumir imediatamente. Mas antes de sumir, ela tem que passar pela... Tu tem que vomitar aquilo. E para vomitar é desagradável. Tem que atravessar algo... Ou digerir, né? Ou digerir. Ou para dentro ou para fora. Mas ela tem que atravessar algo, como se fosse um túnel, assim, né? Isso é legal. Porque o que é negativo? Pensa lá, né? Nessas coisas todas aí. O Freud, o Reich, essa galera que eu gosto. Negação é a origem da negatividade. O que é negativo é o que foi negado. O que é negativo é o que foi negado. Se você olhar algo como negativo, é porque você está em negação. Como é que é essa frase? Negação é a origem? Olha, como que seria, né? O que é negativo é o que foi negado. É isso, tá? A origem da negatividade é a negação. Então, se eu não entro em contato, vamos pegar no Brasil. Brasil, o que está acontecendo agora? Eu entro em negação do coronavírus. Eu entro em negação. Eu não me cuido, eu não uso máscara e etc. Eu estou em negação, né? E de repente, eu contamino um monte de gente. Eu negativo um monte de gente, né? Todo mundo dá positivo para a Covid. Porque eu estou em negação. Então a negatividade é algo que foi negado. E a gente está dentro de um grande negacionismo. O Brasil está com 600 mil pessoas mortas por negacionismo, né? E aí, olha como o que é negado e não é incluído, ele gera muito efeito. Então, em nós né, pensando no nosso trabalho interior, entrar em contato com a nossa raiva, entrar em contato com o medo, entrar em contato com a culpa, e culpa é dívida, a raiz da filologia da palavra culpa no alemão, isso está na genealogia da moral, segunda dissertação do Nietzsche. Quando ele vai pensar a origem da culpa, ele vai dizer culpa, filologicamente, na formação histórica da etimologia da palavra, é dívida. Então, a quem que eu estou devendo? E eu tenho que sentir, e às vezes a gente vai pensar, como é que eu vou conseguir perdoar essa pessoa? Eu não consigo perdoar essa pessoa, eu tenho que perdoar essa pessoa. Desculpa, na própria etimologia da palavra, na origem da palavra culpa está a palavra dívida. Filologia, na filologia. Que a etimologia é a origem do significado. Filologia é a formação histórica do significado. Tá. Então, quando o Nietzsche vai pensar a formação histórica do significado, ele encontra culpa e dívida. Então, quando você está muito culpado, uma pergunta que você pode fazer é: o que eu estou devendo? A quem eu estou devendo? E às vezes a pessoa começa a querer perdoar a outra, porque ela tem que perdoar a outra, ela não consegue perdoar. Às vezes a mãe foi realmente uma filha da mãe, sabe? Aí você fala, você tem que perdoar essa mãe. Como que eu vou dar um salto? Você falou da espiral, né? Como que eu vou dar o salto da culpabilização dos meus pais para a compreensão da história dos meus pais? Talvez é devolvendo o carnê das Casas Bahia que você está tentando pagar, entendeu? Que aí fica aquele carnezão ali que eu tenho que fazer aquilo. Deixa eu aproveitar o gancho, e te perguntar, porque eu acho que é muito interessante isso. Como que você acha que essa culpa, que é uma dívida, é diferente numa sociedade ocidental e numa oriental?
no teu ver? Sendo que a ocidental é muito influenciada pelo cristianismo, não tanto, talvez, pelo que talvez Cristo em si falou, mas muito mais pelo cristianismo. Entre uma outra oriental, que você falou muito de coisa oriental, como que você acha, no teu ver, a culpa, dívida, no ocidental e no oriental? Tem uma autora agora que está discutindo bastante isso, chama Donna Haraway. E aí, se vocês procurarem no YouTube, a conversa da Donna Haraway com o Eduardo Viveiros de Castro, ele vai perguntar para ela assim, a nossa relação com o planeta tem sido uma relação de culpa. Porque a gente olha a quantidade de plástico no oceano, a quantidade de merda que a gente fez nesse planeta, a gente fica muito culpado. Ela vai para uma cultura que não é ocidental, né? Que não é ocidental. Eu não vou lembrar. Que ela pensou o antropoceno e o cultuceno, que é a nossa relação não como donos do planeta Terra, mas alguém que está aqui e que vai cuidar para que outra geração cuide. E ela vai para uma outra racionalidade, que não é do nosso colonizador, né? O nosso colonizador é um ocidental que também tem todas essas ideias ocidentais. E ela vai dizer assim, a gente tem que ressignificar a palavra responsabilidade, que em outras culturas a palavra responsabilidade não é peso, como é na nossa. Nós temos responsabilidade hoje de sair desse lugar de culpa do planeta Terra, nos perdoar e perdoar também a nossa relação com o planeta, para dar um salto, E aí ela coloca assim, responsabilidade. Nessas culturas que não tem essa culpa pesada, né, não tem esse dízimo para pagar, esse carnê para pagar, todo, entendeu? Se eu quero manter você preso na minha religião, quanto mais culpado, mais você me paga, né? Quanto mais culpado você fica, mais dízimo você me paga. Quando você vai para um outro lugar de compreensão, de responsabilidade, responder com habilidade. Quer dizer, você tem habilidade. Eu estou te pedindo uma resposta porque você tem habilidade. Estou pedindo para nós, como comunidade, nós temos que ter uma resposta diante do planeta Terra, diante da educação, para que a gente tenha um planeta que siga vivo, mas a gente tem habilidade para isso, a gente tem que reconhecer a nossa habilidade para isso. Né? E acho que é muito legal essa reflexão da Donna Haraway sobre isso, eu acho muito, muito contemporânea. Para a gente não olhar para o planeta e realmente ficar culpado de tudo que está acontecendo. Que bom que a gente fica culpado, porque a gente tem responsabilidade mesmo, mas responsabilidade não nesse nível da obrigação, do dever, né? Mas colocar a responsabilidade no dever. Você tem habilidade. Você consegue, eu consigo cuidar do planeta. E mais uma vez eu trago aquela frase do Curso em Milagres, a eficácia é a medida da verdade. Se a culpa fosse realmente eficiente, porque qual é a intenção da culpa, me parece, assim, que tipo, nesse processo histórico do cristianismo, dessa religião de massa, né, do conceito de pecado e tal, e aí depois tem um sacerdote que pode te dar a liberação dessa culpa. É muito estranho, né? Você cria e depois você cria quem libera. A intenção é o crescimento. Eu consigo acreditar que a intenção é realmente que o ser humano evolua moralmente, enfim, seja, né? Mas será que é eficiente? Será que funciona? Ou as pessoas ficam toda travada, cheia de culpa? Eu vejo muita culpa em mim também. Eu vejo no meu processo, em mim eu vejo processos de culpa muito forte, né? E é isso mesmo, parece dívida. Parece que você tá com dívida com quem? Quem que tá? É esse Deus que tá lá em cima com um caderninho, assim, faz uma linha que o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Aí depois vai ter o dia do juízo, e aí já pro céu ou pro inferno, né? Então... Ou vai pro céu, ou vai pro inferno. Exatamente. E aí eu me pergunto, é eficiente no curto, no médio, no longo prazo? Sabe? Não. Eu acho que isso é interessante, por isso que eu trouxe os usos da raiva. Leiam os usos da raiva da Audre Lorde, vocês vão adorar. A gente fez leitura coletiva com os adolescentes, cada um ali um parágrafo, e teve uma que falou assim pra gente, é forte demais esse texto? Eu falei, o que é forte nesse texto? Ela falou, ela sente o que ela fala. Eu falei, sim, ela fala de um lugar que ela sente. Ela tava usando a raiva, porque ela começa o texto dizendo assim, essa culpa que sentimos, companheira, de nada nos serve. Aí ela fala dos usos da raiva. Não, é de arrepiar. Como que é o nome da autora? Aí ela... Audre Lorde.
Ah, Audre Lorde. depois você vai ter que... Audre, Tá, normal. Audre com E e Lorde com E. Audre Lorde. tá. Ela é uma mulher que tem que ser lida. Ela é uma poetisa, né? E que a Judith Butler, no último livro dela sobre a não violência, eu vi uma entrevista com a Linda Quebrada, ela falou, e a Jupe do Bairro, que é uma mulher bem raivosa, falou assim: eu não consigo ficar sem violência. Aí tudo bem, eu entendo, eu não posso ser violenta, mas eu tô com muita raiva. Aí a Judith Butler falou pra ela assim: você tem que ler os usos da raiva da Audre Lorde. A raiva é uma potência para mover o nosso movimento e não para ser negada. Transforma a raiva em força. Aí a pergunta que ela faz é: que obra de arte a sua raiva pode se transformar? Qual é a obra de arte que a minha raiva pode se transformar? Que aí eu vou trazer beleza para o mundo, eu vou trazer, sabe, leveza para o mundo, alegria para o mundo, transformando, né? Porque é lindo isso. A culpa nada nos serve. Não serve mesmo. É claro, né, Fabiana? A gente tem que pensar a culpa como sentimento moral, a vergonha como sentimento moral, ela é útil para a formação do capitalismo. O Adam Smith tem um livro que chama Sentimentos Morais, para pensar a ideia de culpa e vergonha. É importante. Se eu, Joviniano, me comprometi em fazer uma live com você. Se eu não faço essa live e eu não tenho culpa nenhuma, não é legal, porque eu me comprometi com você. Eu não tenho vergonha. Nossa, que vergonha, deu uma mancada com o Fabiano, não fiz a live. É importante para o nosso vínculo a culpa e a vergonha num nível de responsabilidade. Agora, nesse nível de intoxicação, de autocobrança, e tóxica como ela fica, é isso que ela fala: de nada nos serve, companheira. Talvez seja a diferença do remédio e do veneno, é a dose. É a Um dose. amigo meu, numa outra live, ele comparou com assim, num certo nível, você ter bactérias na sua microbiota do intestino é saudável, você tem algumas espécies de bactéria, mas você tem um monte de bactéria de vários tipos que não são saudáveis pelo seu corpo, tudo é uma infecção. Daí ele usou a palavra infecção para se referir à culpa como uma coisa que já está infeccionada no sistema emocional, né? E aí eu achei muito legal. E eu falei, cara, nesse nível que você falou, eu marquei a live do Fabiano e se eu não for, é interessante que eu me sinto um pouquinho mal. Talvez essa dosezinha pequena a gente poderia associar mais com responsabilidade ou com um arrependimento, assim, uma coisa que não é intoxicante. Eu realmente me arrepender, né? E aí talvez essa palavra arrependimento, ela traga realmente um movimento de expansão da consciência e amadurecimento do que culpa, porque parece que culpa, não sei, parece que não vai funcionar, sabe? Parece que é aquela coisa que não vai ser eficaz no médio e no longo prazo, sabe? Sim, e a pessoa que está se sentindo culpada, por exemplo, eu não vim e eu poderia falar: olha, Fabiana, aconteceu um imprevisto, eu não vou chegar e eu desculpa, né? Eu sinto muito, eu gostaria de estar, mas não vou estar, né? Aí você falou: nossa, Juliano, tudo bem, o que aconteceu com você? Olha a comunicação acontecendo, né? É diferente de eu sumir simplesmente do mapa e você começar a me ligar e eu não te responder. Aí você fala: pô, o Joviniano desconectou, cara. Isso que você falou de esquizofrênico, né? Ou aquilo que foi cindido, que esquizo quer dizer a diferença, a cisão, né? Então, aqui foi cindido, esse cara tá desconectado. Eu acho que esse sinto muito, esse pedido de... isso conecta e você pode levar para uma compreensão, né? A gente está falando desse lugar do sociopata, quer dizer, esse sociopata não tem culpa nenhuma, né? E você fala: olha, amor, como é que é? Essa foi demais para mim. Morreram não sei quantas pessoas, não sei o que, não sei o que lá. Aí o nosso presidente fala: eu não sou coveiro. Fala: oh my God, ele não sente culpa nenhuma, né? Então, assim, você entende? É nesse lugar de desconexão com a comunidade, de olhar para aquelas pessoas que morreram e falar: eu poderia ser alguém que morreu, ou eu poderia ser alguém que perdeu um parente. Eu sinto muito pela morte de vocês e eu vou fazer algo para que vocês parem de morrer agora. Então, você não percebe, é nessa desconexão que a gente está falando. Como promover conexão? Acho que é uma questão para a gente, né? Como promover uma conexão que esses sentimentos, essas emoções, elas ficam disponíveis, mas no domínio do eu, né? De um eu que está conectado com a sensação do outro, né? E consigo mesmo, com a maturidade que você tinha lá com 17 anos, com 20 anos, com 30 anos. Porque essa conexão também, às vezes, é necessária. Porque, às vezes, você está esquecendo que você fez o que você pôde com a maturidade que você tinha. E você está se chicoteando.
E esse mesmo amigo falava do movimento do chicote, e falou, não faz chicote, faz assim, faz um carinho aqui, sabe? Porque a maturidade que você tinha naquela época não é a de hoje, não é a de hoje, né? E às vezes a gente esquece isso, né? E às vezes a gente se cobra também de saber algo naquilo com uma informação que você sabe depois. É tipo você assistir o filme e já sabendo o final. Então é fácil você falar, esse ator aí, ele vai morrer no final. Aquele ator vai ficar com aquela pessoa lá. Entendeu? Porque você já sabe o final do filme. Então a gente às vezes se cobra por uma atitude antes de saber que você não sabia naquela época que ia dar naquilo, entendeu? Isso é controle, isso é controle. É, Isso não tem nada a ver com conexão, né? total. Então quando eu escuto essas palavras, arrependimento, sinto muito, responsabilidade, essas 3 palavras, eu sinto movimento. Eu sinto possibilidade realmente de conexão, de crescimento, de transformação de um comportamento. Quando eu sinto culpa, eu sinto tudo travado, parece. Tudo travado, tudo tenso, tudo rígido. Não sinto eficaz, não sinto que realmente vai acontecer algo de transformação, de elevação, né? Então, acho que essas 3 palavras, elas dão uma chave, dão um mapa, assim. Arrependimento, sinto muito, responsabilidade, né? O Ho Oponopono, ele fala muito da responsabilidade. Ele amplia muito o conceito de responsabilidade, né? De um jeito que eu nunca vi em nenhum ambiente assim. Achei muito interessante isso. Cara, poderia ficar conversando com horas aqui. Que gostoso. Obrigado. Que bom, que bom. Eu acho que é isso, né? Tem bastante coisa para a gente pensar, e a gente vai conversando, as coisas vão aparecendo, né? Mas eu acho que a gente falou, acho que o importante, né? Que é o contato, que é sentir, poder perceber tudo isso, não ir para o perdão como uma obrigação religiosa, que eu tenho de ir para o céu, ou ir para o inferno, ou para não sei o que lá, mas ir para um movimento de inclusão, né? Como que é ir para um movimento de inclusão? E achei linda essa proposta sua de fazer a biografia do ressentimento, né? Eu estou ressentido com a fulana de tal, mas vamos fazer a biografia Essa dela. fulana. Isso no EFT tem uma técnica que a gente usa, chama surrogate, né? Que é o EFT surrogado, que seria a prática do EFT à distância, fazer para uma pessoa à distância. E eu trabalhei com uma pessoa à distância uma vez, ela falou, a mãe, as mães, né? Quem não tem mãe não faz terapia, né? Então, a mãe queria perdoar. Aí você faz primeiro com a pessoa o que ela sente. Depois ela faz como se fosse a pessoa. Ela faz como se fosse a pessoa. E vem uma outra compreensão. Então, você faz falando da pessoa, depois você faz como se fosse a pessoa, depois você volta para você. Geralmente, tem um monte de ganhos cognitivos, muita ressignificação, muito salto cognitivo, porque a gente vai vendo, né, que às vezes aquela pessoa, naquela história de vida, fez o melhor que ela pôde, mas não é porque cognitivamente eu falar, ela fez o melhor que ela pôde, eu sinto muito, mas você sente no seu corpo que aquela pessoa tinha tão pouco recurso, né, que ela se virou ali para criar aqueles filhos, né? E aí vem uma compreensão, uma compreensão. Esse é o momento que o cálice vira no processo do perdão. É quando você sente isso de verdade, sabe? E não é, eu vou me botar no lugar do outro. Não é uma palavra que você joga assim, da boca pra fora, sabe? É realmente você compreender assim, o que o outro fez sendo ele, não sendo você no lugar dele. Que é uma coisa completamente diferente. Né? Tipo, o Joviniano no lugar do padrasto faria totalmente diferente. Porque o Joviniano tem um bocado, um arsenal de ferramenta. Mas o padrasto sendo o padrasto, com os recursos dele, né? Isso é muito forte, e é um sentir visceral aqui nas entranhas, assim. Você realmente sentir, cara, é aquilo, né? É difícil de explicar cognitivamente, intelectualmente, mas é um sentimento muito potente, assim, de não julgar o outro, não acusar o outro, e aí é muito difícil ficar magoado com o outro. Daí é natural a liberação, que é o perdão. É natural, porque é muito difícil. Cara, se eu tô compreendendo com as minhas entranhas que aquele ser fez o que ele podia com aquela maturidade ali, olha os pais que ele teve, olha a educação que ele teve, as escolas que ele estudou, as referências que ele tem, as pessoas que influenciaram ele, o ambiente cultural, o ano, a época, as décadas que ele viveu.
cara, tu sente nas tuas entranhas que aquele ser fez o que ele podia, naquele padrão que ele tem ali. E aí isso te chega a soltar aqui o trapézio, assim, sabe? Então, eu acho que esse é o momento que o cara se vira no perdão, daí novos caminhos neurais vão sendo estabelecidos com relação àquela situação, àquela pessoa. E se esses caminhos neurais são fortalecidos, como a Shirley falou lá na participação dela no início, você vai se estabilizando numa postura mental e emocional em relação àquela situação, ao fato, e com o passar do tempo, se isso se estabelece assim, você consegue sentir gratidão, que eu acho que é o sentimento residual para quase tudo nessa vida. É a gratidão, é o sentimento residual desejável para quase tudo. Um ex-relacionamento, gratidão. Um ex-emprego, gratidão. Um ex-qualquer coisa, gratidão. É o sentimento residual desejável, interessante, leve, gostoso, saudável, para qualquer coisa dessa vida, né? Mas precisa realmente não botar o celofane em cima da fruta podre, né? Realmente entrar em contato com essa negatividade no momento certo. E assim, eu acho que é uma curva orgástica também, sabe? Porque no EFT eu também uso nos atendimentos essa dor que eu sinto no estômago, depois no final até queria que você falasse do teu curso. Mas tem um momento que eu vejo que eu criei essa variação da EFT, nem sei se é coisa do Gary Clegg, mas a pessoa já fez um monte de rodada da negatividade. Aí começa assim, mas sei lá, ela fala uma frase assim, digamos como, mas eu tô fazendo o que eu posso. Eu tô fazendo o que eu posso, sei lá. Não é exatamente positiva nem negativa, é um meio termo. E depois, mas eu sou muito bom em jardim, sei lá, qualquer coisa, assim. Eu sou um cara até que simpático, sei lá. E aí começa um positivo, mas ele foi o López que nasceu do lodo, entendeu? A ideia é diferente. Daí aquela curva orgástica, você mergulhou na negatividade, você se nutriu com aquilo, que eu nem sei se se é uma palavra adequada, né? Negatividade, mas essa coisa, e aí aquilo virou um lótus, né? Daí é diferente do que só, eu sou feliz, tá com um monte de coisa podre ali dentro, né? Então acho que tem essa curva também. O que acontece muitas vezes é como se fosse uma estrada que vive sendo recapeada, sabe? Que a prefeitura vai lá, recapeia o asfalto, mas na próxima chuva o buraco aparece, entende? Então você vem aqui, o córtex frontal ele pode estar dizendo várias coisas positivas, mas os sistemas mais primitivos estão dizendo assim, para de ser idiota, você não acredita em nada disso, olha que merda que foi sua vida. Então esse negativo fica aqui. Então quando a gente começa a trabalhar com esse lugar, né, de acolher as dores, de entrar em contato com aquilo que não é bonito, desejável, as afirmações elas têm mais grude. A Louise Hay era a rainha das afirmações positivas. No final da vida, ela vai fazer EFT com o Nick Ortner, né? Tem uma sessão dela gravada com o Nick Ortner, que ela começou a ter dois e ela começou a fazer tapping com o Nick Ortner. Tem um vídeo muito bonito dela na internet fazendo isso. E sobre o método da escolha, a Patricia Carrington, que foi professora da minha professora, a gente teve muito mais textos dela, ela elaborou o método escolha. O método escolha, ele só é feito depois de todos os índices negativos terem de 2 para baixo. E aí você atua com o método escolha, né? Que o Gary não usa. É uma coisa da Patrícia, mas que é interessante também. O que você escolhe agora? Eu escolho fazer tal coisa, mas essa escolha ela ressoa, porque aquela mensagem anterior, ela já está aliviada, né? Então você não está recapeando o asfalto, né? Você não está colocando uma capinha ali por cima, né? Senão não é verdade. Já é um outro momento da curva orgástica ali, sabe? Da curva de clímax do clímax, aí tem uma entrega. Talvez esse clímax você chegar no core ali daquela energia estagnada, sabe? E aí depois aquilo pode virar, você falou, abaixou de 2, Meu querido, vamos fazer agora os convites no final. Quero que você fale do seu curso. Vou falar também do Perdoarte. Quer começar? Depois eu falo ou eu começo. Tá bom. Obrigado. Bom, Fabiano, a gente faz práticas em comum do TRE, que é maravilhoso. Quem quiser fazer o TRE, a gente tem um projeto do SUS, que entra... O projeto do SUS é de terça às 16, quinta às 19, é gratuito. Entre em contato com a gente, que a gente pode fazer o link de vocês. Eu estou toda terça-feira às 16 horas.
sempre que possível, como voluntário no projeto do SUS. No Zoom é gratuito. E dia 6 e 7, na terça-feira que vem, eu vou dar uma oficina de memórias traumáticas com EFT. E no dia 6 e 7 de novembro, eu vou estar dando a introdução às técnicas básicas, né, para se trabalhar as nossas, que é o que o Gary chama de procedimento da paz pessoal, né? Que essa é uma introdução, não é um curso de formação nem nada, mas é a ideia da gente ter um pouco de mergulho dessa experiência. E quem fizer esse curso com a gente no dia 6 e dia 7 de novembro, nas próximas terças-feiras, que eu acho que é 14 e outra data que está lá, né? Eu vou dar 2 mentorias gratuitas, porque a gente vai ficar 21 dias praticando e todas as terças-feiras se vendo e tirando dúvida de talvez você atendeu sua tia que estava com dor de barriga, ou você atendeu alguém, ou trabalhou uma questão sua e emperrou. O que é legal dessas técnicas é a gente poder se trabalhar, né? A gente poder... olha, já fiz muito trabalho comigo. Mas a gente sabe, por mais que você seja um bom dentista, você faz canal de todo mundo, mas é muito difícil fazer o próprio canal. Então, tem questões profundas que a gente pode procurar pessoas que têm mais habilidade e mais prática, né, para entrar em contato com questões mais profundas. Mas a maioria das questões do cotidiano a gente consegue se trabalhar. É um recurso muito legal. Bem, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Fabiano, por poder aqui compartilhar e sejam todos bem-vindos. O link de inscrição está na bio do meu Instagram. E aí venham aí para o Fabiano. Como é que vai ser, Fabiano? Vai ser lá na Yoga Flor da Vida. Vai ser na Yoga Flor da Vida. Agradeço muito ao Jove, que foi ele que indicou o lugar, o espaço. Vai ser uma... Lá é lindo. Eu vi algumas fotos. A Ana é uma pessoa muito querida. Nós vamos ter uma live com a Ana também, em breve. E é uma volta presencial, né, Jove? A gente ficou... Não fizemos muita coisa online, assim. A gente trabalha com abraços, com o corpo. Então, nós vamos estar experimentando como é que é esse retorno ao presencial. Então, vai ser presencial em Campinas, São Paulo. Tem que falar Campinas, São Paulo, porque aqui em Florianópolis tem um bairro chamado Campinas. Em São José. E aí, vai ser dia 20 e 21, workshop de perdão. São 12 horas que você começa o curso escolhendo uma situação, uma pessoa que você sente que está travado, que tem mágoa, ou que pode ser você mesmo, culpa, né? E você vai trabalhar do sábado ao domingo, todos os 10 passos do perdão. E a gente sente que esse processo tem ajudado as pessoas a se liberarem dessa coisa que pode estar estagnada ali, travada, sabe? É uma grande liberação. E você individualmente liberando isso, você pode estar auxiliando o planeta inteiro e outras pessoas que você não conhece. Porque existe um campo psíquico nesse planeta que é somado por todos os psiquismos dos seres humanos e outras 1000 realidades. Então, quando você vive um processo genuíno, verdadeiro de perdão, você está como se abrindo um canal, assim, numa crosta de inconsciência, negatividade ou sentimentos bem pesados, assim. Porque perdão se trata de leveza. Então, é tirar essas pedras da mochila e caminhar mais leve. Então o link também está na bio, aqui, eu nunca sei para onde que aponta. Em algum lugar você clica na bio e se inscreve. Tem poucas vagas, a gente vai fazer assim, não com tanta gente, né, para respeitar um pouco ainda essa transição da pandemia. E é isso, Jove, adorei falar contigo, quero depois essas referências dos usos da raiva, da Donna Haraway, nem sei como é que escreve. Donna Haraway, só lembrar, Infinita Haraway. Tinha uma música que era Infinita Haraway. Mas são essas autoras, mulheres, assim, né, que eu tô lendo. Eu tô lendo muito mais mulheres feministas, assim, porque a gente leu muitos homens e a nossa referência é muito masculina de racionalidade. Né? É hora de ouvir as mulheres, né? Sim. E um outro que você falou que é pedagogia de alguma coisa, eu não me lembro que você falou, do cansaço, do não sei o quê. A Sociedade do Cansaço. Qual era o autor? Eu fiz uma live da Sociedade do Cansaço há 2 semanas. Chama Byung-Chul Han. É difícil o nome dele, que ele é coreano. Mas acho que... Ele mora na Alemanha, mas ele é um coreano. Não, mas eu posso te mandar. Eu acho que não é esse. Mas tem... É uma outra referência que você falou, então, é do O e do EE. Isso, essa é um pouco... Acho que é brasileiro. Isso são... Não, ele é francês, né? O Deleuze, acho que na lógica do sentido, na lógica do sentido você vai encontrar isso. E no que é filosofia? Um livro dele que chama O que é filosofia? Né? E ele vai começar a criticar essa lógica que a gente foi criado
tão excludente. Mas para você, Fabiano, tem um texto que é muito legal, que chama Manifesto da Transdisciplinaridade, do Nicolescu, que ele vai explicar o quantum, como que para o quantum está no canto da sala, mas ele influencia aqui, ele influencia aqui. Então, quando os físicos descobrem o quantum, eles ficam pirados, porque ele está na lógica do e. Ele não está aqui ou aqui, ele pode estar aqui, influenciar aqui, influenciar aqui, influenciar ali. Né? Que é esse, do Manifesto da Transdisciplinaridade, que é bem legal, do Nicolescu. São esses autores agora que estão dizendo assim, ó, essa lógica que a gente pensou, ela é um capítulo da novela, entendeu? A gente tem que pensar uma outra lógica, uma outra forma de se relacionar, né, no mundo, porque tem muita gente morrendo. E por violência de uma racionalidade colonizadora, escravizadora, culpadora de territórios corporais, né, ditadora de regras, cheia de dever, né, de cumprimento de coisas. Tem nada a ver com a gente. Bom, as minhas vivências têm sido pelo Zoom ainda, né, Fabiano? Eu ainda faço tudo pelo Zoom. A Ana acabou de conversar comigo agora à tarde, ela falou, quando vai ser presencial? Eu falei, olha, eu acho que esse ano ainda vou dar pouquíssimas coisas presenciais. Eu dou um curso domingo para um grupo de Atibaia, depois eu acho que vai ser meu último. Então, assim, eu estou voltando aos poucos, porque a escola já está muito presencial. Depois de 3 de novembro vai estar todo mundo na escola, não sei o que vai virar, entendeu? Não sei, vamos esperar 15 dias depois. Espero que todo mundo tenha vacinado, as pessoas tenham se cuidado. Sim. E eu acredito que o ano que vem... E você estando por aqui, vamos combinar aí, a gente se encontrar. Vamos. Não sei se eu consigo fazer o curso, mas estou indicando aqui. Indiquei para uma colega. E boa sorte aí no sua vinda. Espero que tenha muitos frutos e que... Achei muito lindo aquele trabalho seu dos jogos e recomendo. Sim, também. É a mesma. A gente usa a mesma pedagogia do Playfulness, todo o repertório do Playfulness para trabalhar a abertura para o perdão. Então o Playfulness está dentro do PerdoArt, né? Não como uma orientação pedagógica de como usar as ferramentas, mas voltado para o processo de perdão, né? Mas a base ali pedagógica dos jogos é o Playfulness, das dinâmicas, de tudo, né? Um abraço para Paula, lá de Belém. Vamos ver ela aí, acho que ela é nossa colega do TRE. Ele é do TRE também. Ela fez a turma comigo do Avançado, com o David. Cara, um grande abraço. Espero que a gente possa se ver em Campinas. Obrigado. Um abraço para quem assistiu até aqui. Muito obrigado. Eu tive 1 milhão... Olha minha folha como é que tá. Eu sempre fico com uma folha nas lives, né? A folha tá toda rasgada, cheia de insights. Depois eu vou descrever no individual para pegar o nome dos autores certinho. Para poder procurar e escrever. Um beijão, um abraço. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Obrigado a você. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.